Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui no nosso 8º episódio do 10 Minutos de Tecnologia. Todo mundo pergunta, 10 minutos, mas eu assisti, deu 30, deu 40 minutos. É, porque eu quero ver se você consegue assistir somente 10 minutos. Se você gosta de tecnologia, eu tenho certeza que você vai assistir muito mais. E a gente tem um convidado muito interessante dentro do agronegócio. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, João. João Rosa, mais conhecido como Botão. A Thaís... Isso, boa tarde a vocês dois. Como o Lucas falou, hoje nosso convidado é o João Rosa, mais conhecido como Botão do Excel. Para quem acompanha ele nas redes sociais, já conhece ele. Um grande prazer ter ele hoje aqui. A gente se graduou na mesma instituição, na Exalc, e o João ele é doutor, ele atua em sistemas agrícolas. Eu já tive o grande prazer de fazer alguns cursos dele, seja relacionado com o próprio Excel, quanto também com modelagem. Bem-vindo ao nosso 8º episódio, Botão. E aí eu queria que você se apresentasse. A gente tem um tempo para você falar sobre a sua tecnologia voltada para a cana, né, o calcula-cana. Você fica bem à vontade e a gente vai batendo bola durante esses 10 minutos que acabam virando uma conversa bem natural e gostosa aí para quem estiver nos assistindo. Bacana. Obrigado, Lucas. Obrigado aí, Thaís, pela oportunidade, né, de me dirigir aí ao público da IBARN e a gente poder contar um pouco da nossa história, né? Como você colocou, eu sou engenheiro agrônomo, formado aqui na escola, fiz mestrado e doutorado aqui também e trabalho desde, do meu 3º ano de graduação com custos de produção, tá? Então, eu trabalho numa iniciativa que se chama PSEG Projetos, que está dentro aí do núcleo do PSEG como um todo, que é uma instituição que trabalha com bastante educação, tá? Então, tem diversas iniciativas e eu coordeno juntamente com o Haroldo aí essa parte mais voltada para a consultoria e o nosso foco ele é setor sucroenergético, principalmente custos de produção. Então, o que nós fazemos? Né? Nós trabalhamos aí com a consultoria de usinas, tá? Então, produtoras aí de cana, propriamente dito, também como açúcar e etanol, bioeletricidade, entrando um pouco mais na parte industrial, como também para produtores, tá? Que hoje eu vejo que eu atuo principalmente, que acaba sendo uma das principais carências aí que não só o produtor de cana, mas o produtor como um todo acaba tendo, né? O que a gente brinca. Eu trabalho com produtor, deixa eu ver, desde 2008, então já faz um bocadinho de tempo, né? Uns 12 anos, tá? Onde tem produtor, onde tem cana, eu já tive no Brasil, né, a oportunidade de conhecer e eu posso falar com uma certa segurança que produtor não controla custo de produção, tá? O que produtor controla é fluxo de caixa. Então ele chega no final do ano, né, ou chega no final da safra, como queira, ele vai ver se a conta dele está no azul, se a conta dele está no vermelho. Se a conta dele está no azul, ele vai lá dar os seus pulos para não pagar imposto de renda. Se está no vermelho, vai pegar linha de financiamento, linha de crédito em algum lugar para tentar pagar o buraco e jogar a safra para frente, tá? Então ele acaba sendo um controle de fluxo, o que é importante, mas gerencialmente às vezes você precisa ter uma outra visão para você calcular e tocar o seu negócio como se fosse um negócio mesmo. Então, assim, negócio que eu estou falando assim, negócios teóricos, né? Fazer o seu VPL, fazer o seu TIR, fazer o seu payback, para você ter as melhores tomadas de decisão. E nesse sentido, né, nessa, vamos colocar, educação econômica, a gente vê que a agricultura, de forma geral, ela é bem carente. E produtor de cana, como eu disse para vocês, né, os 95% não controla custo de produção. Ele acaba fazendo esse giro em termos de fluxo. Uma pergunta que o pessoal sempre me faz é, mas isso é porque você está falando dos pequenos e dos grandes, né? Grandes produtores mais estruturados, como é que funciona essa dinâmica? Bom, produtor maior tende a ter o controle melhor das operações, mas isso também não significa que eu já não tenha visto grandes produtores com áreas aí 1.000, 2.000 hectares que não tem qualquer controle de custo. Tá? Então é um assunto assim alarmante. Posso dizer assim que nós estamos aí lógico que fazendo até um jabá, né? Mas a gente tenta com os nossos estudos, junto ao apoio das instituições aqui que nós trabalhamos, dar um norte para esses produtores terem aí uma melhor tomada de decisão. Tá? Então é isso que a gente trabalha, em resumo, auxiliando os produtores nesse sentido, principalmente.
Certo, legal. Então, e eu acho que é importante, né, a gente falar sobre o que a gente tem hoje para auxiliar esses produtores a terem uma maior gestão, seja das operações de campo, seja do que está entrando de custo versus do que ele está realmente utilizando, o que ele está acabando mantendo imobilizado, às vezes, em máquina que num parque super dimensionado, ou em estoque, que acaba sendo dinheiro parado por uma má gestão, e até a gestão da venda, né, de toda a produção. O que a gente pode falar que temos hoje de tecnologia para auxiliar, seja esse pequeno produtor, a ter mais gestão do seu negócio? Olha, Thaís, essa é uma pergunta super válida, né? E aí, já que o momento é de tecnologia, vai até uma crítica à tecnologia, né? Não é que a crítica aos provedores da tecnologia, não é que hoje nós não temos soluções interessantes aí para suporte ao produtor rural, tá? Nós temos isso. O problema é que muitas vezes o produtor, como ele não tem nada, ele precisa, né, andar de uma bicicleta primeiro. E aí chega o provedor da tecnologia, já chega com um caminhão para ele, né? Então fala assim, não, você pega aqui a minha licença, que custa uma cacetada, e aí vem com o módulo de contabilidade, vem com o módulo de apontamentos, vem com o módulo fiscal, e o cara simplesmente ele fica perdido, porque o cara quer comer arroz e feijão e você está empetecando todo aí ele. Então, assim, ele não consegue muitas vezes utilizar. Por isso que eu acho, né? Eu acho não, e a gente está vendo até a evolução das startups aí nesse sentido, que tem uma avenida de oportunidades para apoiar os produtores aí no sentido dessas soluções. Tá? O produtor hoje, ele precisa, quando eu estou falando produtor, estou falando a maior parte dos produtores, de ferramentas simples e aplicáveis. Ele pode até chegar aí no caminhão, né? Mas ele precisa começar, né, com uma bicicleta. Não adianta você querer empurrar uma série de tecnologias para um cara que, às vezes, muitas vezes tem um apontamento quando muito, tem um apontamento no papel. Tá? Então, assim, em termos de tecnologias, nós temos algumas soluções interessantes. As próprias usinas acabam demandando essas empresas de maior porte, já que conseguem ter um controle disso, né? Mas o produtor, às vezes, ele fica órfão, tá? E não porque ele não tem uma tecnologia que se enquadre aí a realidade dele. Então, eu acho que assim, a coisa tem que começar simples para você evoluir. Tá? Essa é a visão que eu tenho em termos de tecnologia. Por isso, inclusive, já começando o nosso jabá, né? A gente combinou que podia fazer, nós estamos lançando um aplicativo que vem até, de certa forma, suportar as duas perguntas que vocês já me fizeram, né? Primeiro, trabalhar com custo, que é a nossa linha de atuação, e ter aí uma ferramenta simples que apoie o produtor. Então, a gente lançou, coincidentemente, na semana passada, e está começando as divulgações agora, no aplicativo que se chama Calcula Cana. Então, como o nome sugere, ele é um aplicativo que calcula o custo de produção do produtor. Ele entra com valores absolutos lá, e ele tem ali uma estimativa de cálculo de custo. E aí também vem uma puxada de orelha. O cara tem que olhar aquilo lá e falar, aquilo é o meu custo? É aquele valor? Não, porque pela simplicidade da ferramenta, você está colocando as informações de forma resumida. Então, aquilo é mais no sentido dele fazer um exercício, uma ferramenta para suportar um pouco melhor as tomadas de decisão dele, ele não ficar tanto no escuro, né? É o que eu brinco aqui dentro do PSEG. Nós não queremos que o produtor ele acerte o ângulo. Eu quero que o produtor ele chute no gol, né? O refinamento aí, depois isso aí, à medida que vai passando o tempo, ele vai se educando do ponto de vista de gestão, ele consegue aí alçar voos melhores e melhorar a sua gestão. Esse é o nosso objetivo aqui com as soluções que a gente provê. Depois vocês podem acessar o aplicativo, ver que é um aplicativo assim, bem simples e gratuito, tá? Ele é bem simples, você entra ali com algumas informações e o produtor acaba calculando as informações dele. E aí, Ô, João, pode falar, Thaís. Pode falar. João, você falou sobre os tipos de produtores, né? Que eles estão assustados, né, com o grau de tecnologia que chega para que ele implante na sua propriedade, né? Às vezes ele precisa de um time para executar tudo isso. Você acha que existe uma falta de informação para preparar o produtor a
entender que aquilo é um negócio extremamente importante para o país e que ele deve sair do anonimato? Ou você acha realmente que o problema está mesmo na forma com que as tecnologias são apresentadas? Olha, eu vejo que tem um pouco dos dois, tá? Tem a questão da forma, sim, que às vezes nós temos algumas soluções mais complexas, só que isso também não é uma novidade, né? O pessoal, até pelos próprios aplicativos, pelas próprias startups, pelas próprias soluções, como a solução de vocês aí que eu conheci, é uma solução relativamente simples, não tem nada de, né? Estou falando que o negócio é simples, eu estou falando assim que não precisa de grandes capacitações da área de informática para você conseguir trabalhar com isso, né? Então, assim, tem essa parte, mas que na novidade e está melhorando, mas tem uma questão, muitas vezes, cultural também, né? De resistência por parte do produtor. Eu sempre fiz desse jeito, está dando certo, então, assim, vamos nisso, né? O que na verdade, é um pecado num mundo tão dinâmico como a gente está, e se muitas vezes o produtor persistir nessa resistência, ele está fora do jogo, tá? Felizmente, aí vem um segundo tema que vem casando muito bem com essa evolução do produtor, que é a questão da sucessão familiar, né? Aqueles produtores que já têm um filho ali, né, que de uma idade um pouco mais nova, já está um pouco mais adaptado com tecnologia, ele está com uma tendência de se aproximar um pouco mais aí dessas questões de tecnologia. Então, muitas vezes, os clientes que demandam a gente aqui são clientes que o pai, às vezes, é muito resistente, tá? Mas o filho já tem uma outra visão. Então, assim, evidente que tem aquele choque de gerações, tá? Mas eu vejo que, no todo, assim, nós não estamos no ideal, mas nós estamos caminhando. Então, essa questão cultural, muitas vezes o filho consegue vencer a barreira, né? Porque fica aquele negócio que ele não quer aderir porque ele não vê os benefícios que traz. Mas daí o filho começa a fazer um piloto aqui, escondido por lá, faz resgate via programa de pontos para ele não precisar tirar dinheiro, ele nem sabe que o programa de ponto ele existe, então o consultor está lá. Então isso acaba aí otimizando um pouco mais o processo, mas que há uma necessidade de uma mudança cultural, né, de uma educação tecnológica por parte do produtor. Isso é fundamental, né? O mundo é extremamente dinâmico, né? Tem aquelas frases clichê tipo do Einstein, né? Insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. Assim, o camarada ele tem que ficar ligado, principalmente uma atividade que você não detém o preço, né? O preço é dado por commodity. Então, assim, você precisa ter ferramentas aí para melhorar a sua gestão e ver até onde você pode errar, tá? Esse que eu vejo que a tecnologia ela pode auxiliar muito e vem auxiliando, né? Na rapidez com que você vai fazer essa tomada de decisão. Recentemente eu conversei exatamente sobre isso que você está falando agora com um cara que ele tem uma propriedade de leite e ele disse que o que ele trava desde sempre assuntos de tecnologia, de inovação com o pai dele, que é o dono da propriedade e que fatalmente ele será um herdeiro, mas diferentemente de muitos filhos, ele tem que se preparar, ele gosta dessa área, não vai ser aquele filho que está esperando a morte do pai para vender a propriedade e fazer o dinheiro com outros tipos de negócio. Mas ele disse que uma das formas com que ele convence o pai dele é quando chega um técnico que o pai dele recebe, né, ele conversa assim, olha, ensina para o meu pai que o controle de custo da produção tem que ser feito de uma forma não amadora, não é no papel, né? Então mostra para ele, porque ele falando não adianta. Então essa questão cultural, eu acho que ou vai ser com manobras como essa, ou simplesmente o tempo para que isso mude, né? E casa realmente com o que você falou em relação a novas gerações consumindo tecnologia e vendo soluções, porque o mundo não é o mesmo, né? As coisas têm que ser muito profissionalizadas e tem que ter uma base tecnológica para você tirar atividades extremamente manuais e automatizar isso, né? Para que tenha muito mais eficiência. Né? Sem dúvida. E na parte de custos, nessa parte econômica, eu brinco que o não controle de custos é como a diabetes para a gente, né? O camarada acha que está bem ali e uma hora ou outra ele bate as botas porque ele não fez o controle. Então, assim, não controlar custo
é um erro primário aí em termos de gestão, né? Porque se você não sabe até onde você pode errar, a agricultura estava dinâmica, pega anos como esse, por exemplo, né? Estou pegando em cana. Um cenário que se desenhava como uma maravilha, né? Brinco que de céu de brigadeiro virou um pudim de jiló lá, porque você tem uma queda de preço aí das commodities do setor energético, principalmente o etanol, que inverteram completamente a situação. Então, se você não tem ferramentas aí que podem te suportar, você vai conseguir tomar decisão? Vai. Mas é o que eu sempre brinco também, né? Você tomar uma decisão sem histórico de dados, sem apontamento, sem controle, você está chutando, né? Você está chutando pela sua experiência. Vê aquela coisa, sempre funcionou desse jeito, aí casa na sucessão familiar. O que esse moleque de 25, 30, 35 anos quer me ensinar, né? Eu acabei construindo um patrimônio aí e ele entrou agora e quer me ensinar. É aí que dá aquelas porradas, né? Dá choque de geração. Mas assim, está sendo conduzido, né? De certa forma eu vejo que vem. Pelo menos eu tenho vários amigos aí, colegas de escola que são produtores rurais, então nessa questão de sucessão familiar, muitos se queixam, mas no fim as coisas vão se ajustando, tá? Porque senão ele vai e quebra. Ponto. O cara que não vai controlar, você quebra. Uma hora ou outra, ou ele quebra ou ele arrenda. Ele sai da produção. Era exatamente isso que eu ia entrar, então, na época que a gente está vivendo, e de ser um divisor de águas. Porque eu gostaria de saber a sua visão, mas eu acho que, principalmente pela questão até da quarentena, isolamento, a necessidade de você ter o menor custo de produção com a maior eficiência possível, eu acho que tudo isso pode fazer com que o produtor, mesmo que ainda não esteja numa fase de sucessão com sucesso, né, comece a enxergar que ele precisa ter isso como aliado, seja uma tecnologia para auxiliar a construir, a ter o melhor custo, seja para controlar as atividades de campo, seja para comprar melhor, para vender melhor. Eu acho que agora a cabeça dele vai ter que começar a abrir para ele perceber que ele não pode perder a competitividade, porque, como você falou, quem não conseguir se controlar bem nessa situação pode acabar morrendo. Né? Não, sem dúvida, você não está antenado aí nas ferramentas tecnológicas, não está antenado no que está acontecendo, você começa a ficar para trás. Tudo bem que você não vai colocar na cabeça, muitas vezes, de um senhor que ele precisa ser o rato da tecnologia e saber o que está último de ponta, etc. O que ele não pode é ficar obsoleto, né? Você, não sei se foi você ou foi o Lucas que falou muitas vezes aí que o produtor acaba fazendo apontamento no papel. Muitas vezes eu até fico feliz quando tem apontamento no papel. E muitas vezes nem isso tem. É aquele negócio realmente de cheiro, né? Então o cara acha as coisas e dessa forma sempre tocou, porque no passado, como eu disse, né, as margens acabavam sendo maiores. E hoje, como a Thaís colocou, você ser eficiente, tanto em termos técnicos, como em termos econômicos, você ser competitivo é fundamental aí para você se manter na atividade, né? Principalmente, agora eu vou puxar de novo, para cana-de-açúcar, né? Ou para outras culturas semiperenes. Por quê? Se você pegar soja, milho, algodão, tá? Você está falando aí de namoro, né? 3, 4, 5 meses você plantou, você tratou, você colheu, o produto funcionou, não funcionou, você tomou prejuízo, você tomou lucro, você já vem em um curto período de tempo. Você pega uma atividade como cana-de-açúcar, você está noivando, né? Você plantou ela, você vai ficar ela com 5, 6, 7, 8 anos ali dentro, né? Então tem toda uma dinâmica, um contexto técnico, um contexto econômico também, que vai estar atrelado. Então você ter acesso a essas ferramentas, você ter um planejamento econômico, é fundamental para que a sua atividade ela seja sustentável do ponto de vista aí econômico. Então, como eu posso dizer, se o camarada, no primeiro ponto, se ele não tem informação, ele está tomando decisão no chute, então ele está fora do jogo. Ter apontamento em papel é melhor do que não ter nada. Só que apontamento em papel é aquela história, né? Você pode apontar errado, você não tem dinamismo. Então, você ter suporte aí de tecnologia nesse sentido, e muita tecnologia gratuita, como a nossa, né? Tanto a solução de vocês como a nossa,
que pode suportar ele, não tem por que não aderir. Né? Não tem por que, também não é só nossa, já que o programa está aqui, você tem outras aí disponíveis no mercado. O importante é o camarada ficar ligado aí para que ele tenha conhecimento dessas informações e consiga ir tocando cada vez mais em um contexto cada vez de margens menores. Esse ano, inclusive, é um ano que está dramático para o setor sucroenergético como um todo. Nesse ano a gente tem, no setor sucroenergético, existe até uma preocupação daqueles que vão ter os contratos, às vezes, não honrados com as usinas, não vão conseguir colher e, infelizmente, a possibilidade de ver produtores que possam acabar se endividando muito ou até quebrando é grande, né? Acho que você que está mais relacionado mais de perto com esse mercado deve saber. E mais do que isso, né? Porque aí vem a questão do porte, né? O grande, às vezes, consegue tomar pancada. Quem tem ali um colchãozinho consegue absorver. O problema é quem são produtores de menor escala, que às vezes depende daquilo ali para ter o fluxo, né? Então, assim, é realmente um momento aí de preocupação, e essa questão aí de quebra de contrato tem que ser analisado com cautela, e é por isso também que a gente fala que o futuro do setor, no, sei lá, médio a longo prazo, qual que é a tendência? O pequeno produtor sumir. Não sumir propriamente dito, né, quebrar ou alguma coisa assim. A dimensão dele sair do jogo. Ou ele faz tipo um condomínio com outros produtores menores e ganha uma certa massa em termos de produção, porque pequenos produtores de forma mais individualizada, aí a gente vê que está fora do jogo pelo dinamismo com que se está desenhando aí a produção de cana-de-açúcar, o setor sucroenergético como um todo. A situação tá crítica, né? A gente estava falando, você comentou, grãos, né? A questão de ser um namoro e tal, e também tem o outro lado que essa parte, quando a gente olha para grãos, a gente está sustentando o agro, se a gente for pensar, né? Porque o super safra, os produtores compraram bem, estão vendendo bem, então são os dois lados da moeda dentro do agro. A gente tem que se atentar e ver quais são as estratégias que a gente vai utilizar para sair dessa crise com maestria. É aquela história também que, para quem dos mais velhos, é isso que tem que ensinar daí para os mais novos, que eles têm que ouvir, né? A atividade rural é uma atividade feita a céu aberto e você está sujeito a uma série de questões de mercado, né? Acho que o primeiro ponto não se planeje com um ano bom, né? Você tem que, por isso que é fundamental você conhecer o seu custo, porque conhecendo o seu custo, você conhece qual que é uma receita que vai satisfazer aí a sua sustentabilidade econômica. Então, é por isso que tem os mecanismos de travas de preço, mas se você só consegue ter essa sensibilidade do que é uma coisa legal para preço, quando você conhece o seu custo. Você fala assim, se o meu custo é 40, eu tenho que negociar 45, 50. Não preciso negociar tudo, mas se eu conseguir negociar a parte que já me satisfaz, isso é interessante. Por isso que é fundamental aí que o produtor ele tenha esse controle de custos, porque numa atividade que não se controla preço, né, é fundamental o camarada ter aí o controle das informações de custo. E aí, entrando mais nessa parte, até voltando para a sua solução, Botão, o que exatamente o produtor acaba tendo que fornecer, quais que são os ganhos que ele tem com a sua ferramenta? Acho que para o pessoal que está assistindo deve estar curioso, se quiser falar mais um pouco, explicar melhor como é que funciona. Claro. Bom, a Calculacana, como eu disse, ele é um simulador para calcular custo de produção de cana-de-açúcar. Nada mais sendo bem direto, do que uma planilha de Excel no formato de aplicativo que o produtor ele pode utilizar aí para ter uma visão melhor. Então, assim, ele é um aplicativo gratuito, está disponível aí tanto na plataforma do Android como na plataforma do iOS para iPhone. E, basicamente, nós não ficamos com nenhuma informação dele. Tá? Eu acho que Calculacana, calculadora, é justamente a nossa intenção. Então, tem um modelo ali de cálculo de custo de produção de cana, em que ele vai entrar com parâmetros, vamos dizer assim, familiares à produção de cana. Então, como eu disse, o nosso objetivo foi trazer algo bem palpável para ele. Então, o que ele tem que informar? Primeiro, os custos de produção de forma geral. Então, acho que todo produtor sabe o quanto que ele gasta para plantar,
o quanto que ele gasta em trato cultural, o quanto que ele gasta para colher, o quanto que ele gasta administrativo. Então, assim, são essas informações em termos de custo que a gente traz. Então, eu vou perguntar para ele, quanto que ele gasta para plantar? Gasto R$ 7.500 por hectare, sai o meu plantio. Tá? É lógico que ali tem algumas instruções, mas são informações dessa natureza. Ele acaba informando depois algumas outras, ele não precisa informar, mas se ele quiser ele pode mexer. Por exemplo, se eu perguntar para o produtor, quanto que é a sua depreciação em reais por hectare? Poucos vão saber. Tá? Então, ali a gente tem alguns valores sugeridos, tá? Que a gente recomenda ele deixar caso ele não tenha, e pede informações do ponto de vista técnico. Qual que é a produtividade dele, qual é a longevidade, qual que é o ATR, tá? Para que seja depois feito aí o cálculo da receita. E basicamente o que é apresentado depois é um relatório onde sai os custos que ele colocou em reais por hectare, depois o custo em reais por tonelada de cana, que daí eu faço um paralelo com a receita que ele colocou, e ainda em reais por quilograma de ATR. E esse acho que talvez é o principal nó na cabeça de um produtor de cana, né? O produtor ele trabalha muito, e o setor como um todo trabalha muito em reais por tonelada de cana. E reais por tonelada de cana por si só não quer dizer nada, né? Porque o produtor ele não é um produtor de cana, ele é um produtor de ATR, ele é um produtor de açúcar. Então, por isso que a gente acaba mostrando aí essas informações também pela unidade de quilograma de ATR. Então, basicamente, é uma calculadora em que ele entra com parâmetros ali e faz algumas simulações de custo, né? Então, ela é bem simples. Dá para fazer para ver a produção como um todo, dá para fazer por talhão? Dá. Se você quiser fazer por talhão, por fazenda, só que você vai ter que entrar todas as vezes, colocar a informação de cada fazenda e gerar o relatório separada para cada uma delas. Então, assim, é uma ferramenta simples. É um arroz com feijão ali para o cara melhorar ali algumas tomadas de decisão um pouco mais rápidas. Vale a pena eu negociar nesse contrato ou nesse contrato? Ele pode gerar 2 relatórios, cada um com um cenário, e depois comparar os dois, aí não tem problema nenhum. Então, a intenção é auxiliar mesmo. Tá? Evidente que nós, como consultoria, como empresa, temos o nosso viés comercial, então a gente coloca algumas propagandas de outras ações nossas, mas o primeiro mote da ferramenta é auxiliar o produtor a melhorar a sua gestão, sobretudo na conscientização, porque um produtor conscientizado de custos de produção, de aspectos relacionados a essa temática, procura mais o nosso serviço. Então, essa foi aí o nosso viés de desenvolver a tecnologia. Ajudar o produtor e, consequentemente, isso vai acabar cascateando nas nossas soluções. Com certeza. E aí é importante para quem está nos assistindo que, tendo esse conceito de quanto que custou a produção desse produtor, ele, como você falou, ele vai elencar qual que é a margem que ele gostaria de ter dentro da produção dele, e assim ele forma o preço dele de venda que ele tem que buscar nos contratos no mercado, né? E isso é, em geral, para cana, para soja, para algodão, o conceito de custo de produção e busca por margem, para depois calcular qual é o lucro, quanto que vai sobrar efetivamente, dessa forma, né, que ele deveria fazer, pelo menos. O que eu estou criando aí é uma dor de cabeça para os outros nossos clientes, que são usinas, né? Então, o pessoal lá da negociação agrícola vai ter ali um ponto de discussão, mas dor de cabeça não, porque eles também querem que os produtores sejam cada vez mais informados e capacitados aí para conversar, né? Porque produtor com informação você consegue discutir, chegar numa questão mais razoável para ambas as partes. É o que eu sempre falo. A usina não é inimigo do produtor e nem o produtor é inimigo da usina, né? Na verdade, eles são sócios de um negócio que se chama ATR. E se eles são sócios, eles têm que buscar um ponto que dê sustentabilidade econômica para os dois lados, né? A questão do egoísmo comercial, de você querer só ver o seu lado, é um negócio que não agrega e só destrói valor para o setor como um todo. Então, assim, a nossa parte como consultoria é suportar essas discussões aí para que eles consigam caminhar, como eu disse, de forma mais sustentável do ponto de vista de negócio. Sim, interessante. E aí, agora, eu queria uma opinião sua, né? A gente até, antes de começar, a gente já estava falando sobre isso. A nossa ferramenta, o eBarn, ele traz uma proposta de comercialização online, de digitalizar esse processo de comercialização entre o produtor e os fornecedores. Obviamente, a gente tem
uma gama de objetivos grandes, né? Hoje a gente está atuando mais na questão de suplementação, mas a gente tem objetivos de chegar eventualmente na negociação até da própria produção do produtor dentro da plataforma. E a sua visão de como que essa comercialização online ela está entrando, atrelada a esse período que a gente está vivendo, e o que você acha de perspectiva para o futuro com relação à aceitação do produtor rural e até dos fornecedores, né? Se a gente pensar que a gente está mexendo no conforto ali do mercado de atuação desses atuais fornecedores que vêm trabalhando, às vezes, sempre com os mesmos produtores e vice-versa. Olha, eu vejo com muito bons olhos aí soluções como a de vocês aí, para melhorar a gestão e os preços aí, principalmente dos produtores, né? A gente vê que insumos têm um forte impacto aí dentro do custo de produção. Eu estou até com algumas colas aqui, né? Só para a gente ter uma ideia, o fertilizante aqui no caso, ele é praticamente uns 40% do meu custo de produção, no caso da formação do canavial, tá? Mais as mudas, os herbicidas aí. Então, assim, você ter elencado ali os insumos que você tem que prestar atenção é o primeiro ponto. O segundo são estratégias de reduzir aí o seu custo. E aí também, antes até de responder sobre a solução de vocês, é que o produtor tem a ciência que custo é diferente de investimento. Por conceito, custo é um negócio que se você tirar do processo, não tem processo. Muda é custo. Agora, se você trabalhar com herbicida, se você trabalhar com fertilizante, com inseticida, isso é investimento. Você coloca na sua lavoura, objetivando ter um retorno maior daquilo que você colocou, certo? Então, você coloca uma quantidade de dinheiro, você quer que aquele dinheiro renda. O rendimento na produção agrícola é a produtividade. Tá? Mas, assim, você, com a mesma quantidade, conseguir reduzir o valor investido a partir do preço, estratégia de comercialização, isso é bem interessante. A gente vê um movimento, né, na transformação da sociedade, no oferecimento de uma série de soluções. O Uber está aí para provar isso, né? É uma das maiores empresas de transporte, não tem um carro. Né? O Airbnb é outra coisa. Então, essas plataformas que aproximam quem quer comprar com quem quer vender, elas são muito interessantes aí para a gestão do negócio, para ficar melhor. E no caso de vocês, né, o que a gente estava até discutindo antes, acaba sendo um leilão reverso, né? Você coloca a disponibilidade de quanto você está disposto a pagar. Evidentemente que dentro, né, de um range de variação normal, né? Não adianta o negócio comprar 200 e você dar um lance de R$10, né? Eu acredito eu que o seu lance, né, a sua solicitação de compra vai ficar lá. Então, assim, esse tipo de ferramenta eu acho que assim, não é amplamente usado. Depois vocês podem até me corrigir, eu colocando a visão de vocês que estão mais no dia a dia, mas tem uma avenida de oportunidades aí para os produtores. Tá? Tem uma avenida, porque basicamente o que está acontecendo é um leilão comercial assim, entre as empresas dentro de uma plataforma. Né? Então você consegue colocar ali a sua demanda e quer ver com quem vai te atender. Né? E também, eu não sei de vocês, não é só questão de preço, certo? Vocês fazem um casamento de disponibilidade de produto, acho que é questão de frete, logística, inclusive até eu gostaria de conhecer um pouco mais aí nesse sentido. Assim, a gente trabalha com uma possibilidade de dar para ambos os lados, que a gente tem dois tipos de públicos-alvo, né? Fornecedor, que é totalmente diferente do produtor. Então a gente tem que agradar os dois lados, né? Tem que ser interessante para os dois lados. O fornecedor do insumo, né? Porque fornecedor e produtor em cana caseira. Você está falando quem está vendendo o produto. Quem está vendendo o produto, o fornecedor, que hoje a gente tem mais de 30 categorias, né? E o produtor rural, ele é um cara que está querendo comprar, né? Por exemplo, já tivemos desde óleo diesel até jarra de suco, botina negociada dentro do IBARNE. Então, dá para você ter noção dos tipos de fornecedores que nós temos. Em cima dessa questão que a Thaís colocou, né, a gente tem, às vezes, algumas objeções sobre negociar produtos que envolvem muitos requisitos técnicos, que
Muita gente acha, isso aí não vai funcionar vendendo pela internet, porque envolve alguém, envolve um corretor, envolve um profissional para avalizar. Então, assim, eu sempre penso que a tecnologia, sempre que existe alguma objeção, alguém pode não desenvolver, pode não fazer, mas alguém vai. Nem que seja um russo, um japonês, um chinês, e ele vai desenvolver. Como você vê essa questão que é o que é uma objeção, né? Das coisas que tecnicamente podem não funcionar, isso dentro da cabeça de muita gente. Cara, como eu vejo, é que brasileiro primeiro tem uma coisa que é aquela síndrome do cachorro magro, né? Parece que a grama do vizinho ela é sempre mais verde e os produtores rurais de outro lugar, principalmente nos Estados Unidos, tal, são sempre melhores. Realmente, né? Alguns índices aí tem produtores extremamente competentes de outras nacionalidades, assim como provedores de tecnologia. Mas eu acho que é simplesmente uma quebra aí de paradigma e, de certa forma, uma quebra de preconceito, né? Porque isso não partia aí das soluções brasileiras para suprir. Então, cara, a minha visão que eu tenho é que é uma quebra de paradigma. É igual você. Eu dou exemplo muitas vezes do meu pai. Cara, eu não uso banco. Eu só vou no banco se dá alguma cagada e eu preciso lá, infelizmente, assinar alguma coisa. Meu pai aprendeu a usar aplicativos aí de pagamento mais recentemente. Foi uma mudança na vida dele. Ele falava, não, isso aí não funciona. Você não tem medo de ficar mexendo? Você não tem medo? Isso aí não vai dar certo. Os caras vão roubar o seu dinheiro. Então, assim, é simplesmente uma questão de mudança. E é por isso que, daí, voltando no começo da nossa conversa, eu vejo que as soluções elas têm uma avenida. Porque, naturalmente, né, vai ter um processo de transição. E a nova guarda, né, tem que ouvir os mais velhos, evidentemente, mas está muito mais, né, vai ter uma aderência muito maior no sentido de utilizar essas ferramentas e o medo de perder, etc., porque estão cada vez mais seguras. Então, assim, é uma quebra de paradigma, como você colocou. Se a ideia é boa e não for desenvolvida aqui, alguém vai desenvolver. E a hora que alguém desenvolver, você vai acabar utilizando. Isso não tem muito. É importante demais isso sair da boca de um especialista, né, ou de alguém que está no campo de pesquisa e dando soluções para as pessoas fazerem, baseado em sua própria realidade, o cálculo de custo e outros dados interessantes que podem gerar informações, né? A gente tem aí constantemente pessoas que respondem os nossos anúncios, né? A Thaís sempre interage com as pessoas, isso aí não funciona, porque não sei o que e tal. Então, nossos ouvintes aí, sobretudo pessoas que têm nos acompanhado, têm se cadastrado, às vezes tem alguma objeção, será que eu vou utilizar isso aqui? Eu já tenho no meu WhatsApp 10 fornecedores que eu negocio, são meus amigos, né? Estão ouvindo aí de um especialista sobre a aplicação da tecnologia, do benefício dela, né? O tempo que se ganha e as oportunidades que existem dentro desse processo, né? Cara, eu quero... o seu comentário acabou me lembrando aqui uma situação que aconteceu comigo no início da carreira. Não é nem carreira, porque eu era bicho ainda. Estava no 3º, 4º ano, acho. Eu trabalho aqui no PSEG, a gente faz uma pesquisa de custos, né? Como a gente já percebeu, né? Quem está assistindo aí não dormiu ainda. A gente trabalha com custo de produção, tanto com o produtor como para a usina. E qual que é a grande dificuldade, sobretudo em usina? Usina controla custo. O problema é que ela controla custo do jeito dela. Então, assim, cada uma controla de um jeito. Aí você vai comparar, né? Você não está comparando banana por banana, porque uma aloca o negócio no lugar errado, a outra considera isso, a outra não considera papapá. Então, qual que é o objetivo principal do nosso trabalho? Trabalhar com uma metodologia padronizada, certo? Um padrão de informação, que não estou falando que a sua está certa, a dele está errada. Estou falando, meu filho, nós vamos colocar desse jeito aqui para você poder se comparar com ele, ver aonde você está errando e direcionar os seus planos de ação. Quando a gente começou isso em 2018, eu fui expulso de usina. A gente chegou a ter casa e a gente falou, o que vocês estão querendo fazer é sonho, não dá para fazer, muito obrigado. Isso depois de umas 3 horas de chá de cadeira. Tá? Então, assim, é só uma questão. E hoje, né, participam da nossa pesquisa cerca de 100 usinas, 40% da moagem. Então, essa questão de persistência, é lógico que vai muita porrada, né? Tem coisa que realmente a gente imagina como certa e na prática não funciona, né? E tem coisa que você vai desenvolver não.
O importante é você tentar mudar o paradigma com que as pessoas consigam utilizar. Tá? E a gente está tendo, na nossa sociedade civil, isso de forma muito evidente. Né? Pega o iFood, Opa, minha mãe usa Uber, cara. Olha que coisa linda. Ensinou ela no aplicativo. Então, assim, antes é quebra de resistência. Pessoas que às vezes não usam nem cartão de crédito. Meu pai, às vezes, a gente vai viajar, ele sai com as patacas de dinheiro. Tem que correr, depositar, e aí eu deixo ele com uns duzentão para ele ficar feliz. Porque, assim, é mudança de paradigma. Cartão de crédito, por si só, é uma mudança de paradigma. Realmente, eu acho que a conversa foi muito boa. A gente já conseguiu abordar diversos assuntos, desde assuntos mais técnicos a tendências. Eu queria agradecer, já encerrando, acho que a gente já teve uma excelente conversa. Agradecer o Botão pela disponibilidade, por vir aqui, por falar um pouco tanto sobre a sua solução, quanto sobre essas questões da nossa área do agronegócio. O Lucas também. Bom, pessoal, bacana. Eu que agradeço a oportunidade aí de direcionar o público de vocês, a oportunidade que a gente tem de sempre estar conversando um pouco mais. Então, assim, mas para quem quer acompanhar o trabalho nosso, da questão do Excel, é entrar no meu canal do YouTube, Botão do Excel, tá? Lá a gente trabalha com temáticas aí voltadas para o Excel e às vezes a discussão de algumas temáticas. Tem até vídeo de cana-de-açúcar lá. Então não é necessariamente só Excel. A gente trabalha com conceitos e temáticas também utilizando o Excel. Então, o público de cana aí tem bastante coisa lá. Onde eu tenho bastante publicação e bastante inserção também é no meu LinkedIn, que é o João Rosa Botão, tá? O Instagram, eu confesso, acabo não utilizando muito, mas tem o canal do Botão do Excel, lá o pessoal pode entrar em contato. E para quem quer conteúdo mesmo, conteúdo do setor sucroenergético, nós temos uma iniciativa que se chama Radar Sucroenergético. Então é radarsucroenergético.com, que é uma plataforma onde ele pode ter acesso lá aos conteúdos gerados aqui pelo time de analistas do PSEG. Então tem coisa fresca aí. Eu prometo quinzenalmente, né, para ter um tempo aí de folga, mas está saindo semanalmente em função do nosso contexto aí, está saindo conteúdos e materiais lá. E aí tem os podcasts, o pessoal que se interessar pode ter acesso às nossas plataformas. Mas muito obrigado aí pelo convite, espero ter agregado, espero o convite para próximas oportunidades. Nós que agradecemos, viu, Botão? Obrigado, Thaís, também. Achei esse episódio muito legal, um bate-papo bem variado, né? Acompanhem, pessoal, o Botão aí nas redes sociais que ele mencionou e seja sempre bem-vindo, viu, Botão? Quando precisar, a gente fazer um bate-bola aí também futuramente, né? Daqui, sei lá, daqui um ano, para a gente ver como é que estão aí o andamento aí dessas tecnologias, né? Bacana. E eu estou assim, surpreso, extasiado com a quantidade de informação que eu recebo do aplicativo. Eu não tinha ideia da rastreabilidade que você tem das informações aqui. Então, isso ajuda também a gente tomar a decisão do que direcionar o nosso público. Então, assim, eu saindo daqui, eu já vou entrar nos analytics da vida e vou dar uma estudada para ver a quantidade de informação que tem. Cara. Informação é tudo. Com isso, você consegue tomar melhores decisões aí na sua atividade, independente do ramo que você esteja. Obrigada, viu, Botão? Eu que agradeço. E a gente se coloca à disposição. Se precisar de qualquer coisa, pode contar com a gente. Tá. Valeu, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.